Bem-vindos ao canal Preto no Branco, canal com conteúdo, né, de música e xadrez. E hoje nós vamos literalmente falar sobre xadrez e música, né? Pelo menos começar uma série de pelo menos um ou dois vídeos, não sei. Enfim, terá um vídeo mais aprofundado, né, sobre o assunto, mas o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a partida da ópera, que foi uma partida jogada entre Paul Morphy, né, um grande jogador de xadrez, contra dois duques, que eu não me recordo o nome aqui. Na verdade está escrito aqui, né, mas eu não sei pronunciar muito esses nomes ainda. Enfim, eu imprimi um material aqui de um artigo que estava em inglês, que está em inglês na verdade. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser dar uma lida, para dar uma aprofundada, mas enfim, não vai ser sobre esse material que eu vou falar hoje, isso aqui vai ficar para o próximo vídeo. Pro de hoje eu vou simplesmente mostrar a partida, né, jogada, né, que Paul Morphy, né, obteve a vitória, e falar um pouco, né, sobre algumas ideias interessantes. Assim, eu particularmente não conhecia essa partida. Pelo que eu vi, é muito comum, né, para as pessoas que se dedicam, né, no estudo do xadrez, estudar, né, e ver um pouco sobre essa partida. Então achei interessante trazer aqui para o canal também, para falar um pouquinho dela, né. É uma partida bem bonita, assim, muito bonita mesmo. E, enfim, embora o objetivo de hoje seja mostrar a partida, né, e não necessariamente falar sobre o material, que eu achei bem interessante, mas só dando uma contextualização de por que ela se chama Partida da Ópera, e aí explicando o porquê desse material também. Porque ela foi jogada, né, pelo Paul Morphy e pelos duques, né, durante da apresentação de uma ópera. E aí, enfim, em vários canais aqui que eu procurei no YouTube, né, falando sobre essa partida, né, eles dão algumas versões, né. Em alguns canais o pessoal diz que a ópera em questão era o Fígaro, né, aquela bem famosa. Outros dizem que é uma ópera chamada Norma, enfim. E aí justamente é sobre essa discussão, né, esse ponto histórico, né, de, enfim, qual era a ópera em si, que se trata esse material, né, e que eu vou aprofundar no próximo vídeo. Mas eu concordo logo com o que diz o autor aqui na introdução, né? Ele fala que saber qual era a ópera, né, o que estava tocando no dia é irrelevante, porque a arte de verdade, a maior arte, né, pelo menos para os enxadristas, né, estava acontecendo no tabuleiro, né. E aí ele diz algo como se fosse: quem se importa? Quando Michelangelo estava pintando a Capela Sistina, quem se importa com qual canto que ele estava ouvindo? Enfim, fazendo um comparativo, né? Uma analogia aqui, enfim. Mas, sem mais delongas, vamos ver aqui, né, essa bela partida, com uma vitória muito interessante e com vários conceitos, né, várias coisas que a gente pode aprender, né, e extrair para as nossas partidas também, né? Enfim, sem mais delongas, vamos para a partida. Bom, o Morphy iniciou, né, com a jogada talvez mais comum, né, mais utilizada, né, nos inícios de partida, que é justamente o peão E4. Os condes responderam, né, com peão E5. Ele desenvolveu aqui o cavalo, né, em F3. Os condes defenderam o peão com D6. Nesse instante que o Paul Morphy, né, avançou aqui o peão na casa D4, né, fazendo aquele controle de centro ali. E nesse momento
os condes jogaram o bispo G4, cravando o cavalo, né? Porque se o cavalo sair daqui, eles vão tomar a dama. Bom, e o que é que Pomorf fez? Ele atacou, né, o peão, capturou aqui o peão em E5. Os condes atacaram o cavalo, sacrificando o bispo, né, trocando um bispo pelo cavalo. Obviamente ele respondeu com a dama. E os condes recuperaram o peão central. Bom, aparentemente aqui, né, tudo bem equilibrado, né? Um cavalo e um peão, uma torre e um peão, né? As percas, né, de cada um dos lados. Bem, e nesse momento aqui, agora, né, o Pomorf ele fez este movimento aqui com o bispo de cartas brancas, né? O bispo colocou ele em C4, ameaçando como se fosse uma espécie de mate do pastor, né? Aqui temos o bispo, né, mirando na casa F7, a dama também apontando para a casa F7, ameaçando mate em 1, caso a dama ataque esse peão aqui. Então, obviamente, né, os condes responderam e eles defenderam com cavalo F6. Nesse instante, Pomorf moveu a dama para a casa B3, fazendo a linha de ataque um pouco mais forte, né? Então, e aqui, nesse momento aqui eles estavam com 2 pontos sendo atacados, né? Primeiramente, o peão aqui em F7, né? Que é a casa mais fraca, né, do jogo de xadrez, porque a única peça que defende essa casa é o rei. E o outro ponto que ele estava atacando, o peão de B7, porque aqui ele também não está com nenhuma defesa, né? O bispo que defendia ele já foi perdido. E se ele ataca aqui, tem vários problemas, né? Porque aqui a torre, né, já fica na mira da dama no próximo movimento, então teria uma perda material muito grande. Bom, mas enfim, a fim de fortalecer, né, o ponto F7, os duques jogaram dama E7, trazendo aqui uma defesa a mais para esse peão. Agora nós temos o rei e a dama defendendo esse peão que está sendo atacado pelo bispo e posteriormente pela dama também. Nesse momento, né, Pomorf continuou desenvolvendo aqui as suas peças. Ele trouxe o seu segundo cavalo, né, para C3. Nesse momento os duques jogaram peão C6. E esse movimento é interessante porque dá uma maior mobilidade para a dama, e a dama agora defende tanto o peão em F7 quanto o peão em B7. E além do mais, esse peão aqui, ele está impedindo o cavalo de ocupar essas duas casas, né? A casa B5 e a casa D5. Então, o Pomorf não pode fazer esse movimento porque o peão está aqui defendendo a casa. Para essa casa aqui também não pode, né? Porque o peão está defendendo. Bom, após essa jogada, Pomorf moveu seu bispo para a casa G5, cravando, né, o cavalo na mesma situação inicial, né, que fizeram, né, com ele. No início ele fez aqui agora, né, aqui no meio jogo, cravando o cavalo, porque se esse cavalo sai, a dama é perdida. Enfim, em resposta, os duques jogaram B5, atacando o bispo. Ao invés de recuar o bispo, o que Pomorf fez? Ele sacrificou o cavalo atacando o bispo, capturando o peão. Capturando o peão em B5. Na verdade eu falei que capturou, sacrificou o cavalo, né, atacando o peão. Perdão aqui pela troca. Mas enfim. E obviamente aqui a resposta dos condes foram capturar o cavalo com o peão
em B5. A resposta de Paul Morphy foi atacar o peão e cheque. Nesse momento que o rei estava em cheque. Provavelmente eles não queriam perder o direito de rocar. E quais eram as possibilidades de defesa aqui, né? Tirando mover o rei, né, uma casa ao lado aqui, para a casa de D8, por exemplo. Bom, eles tinham algumas opções. Eles poderiam bloquear com a dama, o que não compensa, né? Porque vai trocar um bispo por uma dama. Eles poderiam bloquear com o cavalo, aqui em D7, mas o cavalo se movendo para D7, a dama vai ser perdida. Então, não é uma boa opção. Então, eles fizeram um movimento de cavalo. Jogaram o cavalo em D7, né? Bloqueando a linha do bispo. Na sequência, a jogada de Paul Morphy foi fazer o roque grande. Então ele rocou grande aqui e trouxe mais uma peça para a linha de ataque na casa D, na coluna D, que foi a torre. Os condes responderam colocando mais um nível de defesa aqui nesse cavalo, né? Com a torre, trazendo a torre para o jogo também. E nesse instante, Paul Morphy sacrifica sua torre e toma o cavalo. Obviamente os condes respondem, tomando a torre com a outra torre. Bom, nesse momento agora, Paul Morphy trouxe a última peça que faltou, né, que ele faltou desenvolver, que é a torre. E olha que interessante, nesse momento do jogo, Paul Morphy já movimentou todas as suas peças. Ele manteve a estrutura de peões intacta aqui para a defesa e todas as suas peças saíram, né, pelo centro, né? Enfim, a última peça que faltava se movimentar era a torre. Ele acabou de trazer essa torre para cá. Os condes jogaram dama E6, oferecendo ali uma troca de damas, né? E Paul Morphy ignorou a troca de damas, atacando a torre em D7. Nesse instante aqui, em que eles atacaram, né, a torre com o bispo, e a dama já saiu, né, da linha de ataque do bispo que estava cravando o cavalo. Então agora eles podem mover e tomar com o cavalo o bispo da casa D7. Bom, e agora nesse momento o que Paul Morphy fez, né? O que eu faria? Eu já trocaria as damas aqui, né? Na verdade eu já trocaria as damas há muito tempo. Mas Paul Morphy, ele fez uma jogada muito impressionante, que ele colocou a sua dama em B8, sacrificando a sua dama, né? O rei não pode avançar uma casa para frente, porque essa casa está sendo atacada pelo bispo, né? Não tem mais opções não tem opções de movimentação para o rei, e a única forma de parar esse cheque é com o cavalo, tomando aqui a dama com o cavalo em B8. E nesse momento a partida está ganha com a torre em D8 e checkmate. O rei não pode tomar a torre porque ela está sendo defendida pelo bispo. Ele não pode avançar para as duas únicas casas em que ele consegue se movimentar, e mais nenhuma peça está atacando a casa D8. Então olha que partida interessante, né? Ao final da partida, Paul Morphy terminou praticamente só com a torre, o bispo, o rei, 6 peões, né? Ele perdeu, obviamente ele saiu na desvantagem, né, materialmente falando, né? Ele perdeu bastante peça, né? Contra a captura, né, que ele fez aqui, basicamente só de uma torre, um bispo, um cavalo, 3 peões. Contra 2 cavalos, um bispo, a dama,
a torre e o peão. E enfim, ainda assim ele obteve essa vitória, né, nessa partida que é, é, é muito fácil, inclusive, de gravar essa partida, né? Porque ela é bem curtinha e, enfim, e os movimentos são todos muito bem intencionados, né? Então acaba sendo fácil de gravar essa partida aqui. E, enfim, outras coisas interessantes, né? Que dá para observar aqui, mesmo que as pretas, né, estão com maioria material, essa maioria material ela não vale de nada, por exemplo, se tiver trancada, né, que é o caso da Torre do Bispo, né? Em momento nenhum no jogo eles foram movimentados, né, então ficaram duas peças, né, ali muito fortes, né, que poderiam ter ajudado na defesa e futuramente no contra-ataque, mas as peças ficaram presas, né, então a, com essa partida de Pomorph, né, eu acho que uma das coisas mais interessantes que a gente pode aprender é, é jogar com intencionalidade, né? Pomorph ele sacrificou muitas peças, mas ele sacrificou muitas peças com uma intenção muito bem definida, né? Então, poucas peças com um grande número de sacrifícios, mas feito com intencionalidade, superou uma grande quantidade de material, uma grande quantidade de peças, porém que não tiveram intenção nenhuma, né? A torre e o bispo nem se moveram, né, durante essa partida. E, enfim, é uma partida que dá pra extrair muita coisa. Tem bastante material na internet, né? O objetivo não é explorar ao máximo a partida aqui. Como o canal é um canal de xadrez e música, eu acho interessante tratar desse tema porque tem essa discussão sobre qual era a ópera, né, que estava tocando, né, no momento da partida, que eu vou explorar um pouco mais no próximo vídeo. Esse aqui foi só para apresentar para vocês, né, a partida, né, jogada pelo Pomorph e pelos Duques. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal e até a próxima. Fiquem com Deus.